Bíblia Sagrada, Levítico capítulo 14, lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopor. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, o isopor, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes então, e declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas, e todos os seus sobrancelha dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para a oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá a expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta da expiação e da culpa do sacerdote, e porá sobre a ponta da orelha direita daquela que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar de sua mão direita, e o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu lado aspargirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a sua oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimentos, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares de 1 log de azeite, as 2 rolas e os 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E o 8º dia da sua purificação os
trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação, da culpa e o log de azeite, e o sacerdote o moverá para a oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação, da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará o azeite na palma da sua própria mão esquerda, e depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta da expiação da culpa, e o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será uma para a expiação do pecado e outro para o holocausto, como oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Assim seja a lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não será contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem cores verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vier a praga nas paredes da casa, se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estejam a praga, e que lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e por que houverem raspado, lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo, e o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tiver estendido, depois que a casa for rebocada
o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tornará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopor. E degolorará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim, a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expirará aquela casa com sangue de avezinha e com águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga, da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apóstema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Assim seja.